Olá, sejam bem-vindos. Este é o Momento Recaps. Hoje vamos falar sobre suplementação na dieta. Vamos tirar dúvidas sobre whey protein. E a cúrcuma pode ser consumida em forma de cápsulas? Tudo isso e muito mais no bate-papo que começa agora, hoje com a doutora Andréia De Luca. Andréia, primeiramente, muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Tá bom, querido. Imagina, o prazer é meu poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho e ver de que forma a gente pode contribuir, né, com algumas informações que eu acho importantes quando a gente fala de nutrição e saúde, até porque a gente tem hoje, né, muitas questões que são envolvidas relacionadas à alimentação e que é bacana a gente poder esclarecer de uma maneira mais consistente, né? Obrigada. Andréia, os seus pacientes te procuram hoje em dia não só por uma questão estética, mas também pela saúde, né? A grande maioria, né, há algum tempo atrás, a gente sabe, até porque a nutrição teve um boom muito grande a partir da nutrição funcional, né? Que foi quando, não que não houvesse a valorização do nutricionista, mas as pessoas buscavam muito o endocrinologista, o nutrólogo, mas com relação à prescrição de dieta, o único profissional habilitado legalmente para fazer é o nutricionista. Existe até essa discussão, né, acerca disso, que é um pouco polêmico, mas enfim, é a lei, é o que vale. Então, a partir desse momento, quando a nutrição funcional tomou um vulto e um marco muito importante, as pessoas começaram a valorizar mais o alimento, né? Mais a saudabilidade. A gente vê, Mila, esse movimento até em relação à indústria, porque você nota que algum tempo atrás não havia, não que não houvesse a preocupação, mas as pessoas vendiam muitos alimentos processados e ultraprocessados, sem muita preocupação com relação à qualidade nutricional, reduziam o sódio ali, retiravam o açúcar ali, mas aumentavam gordura. E hoje o consumidor mudou muito também o perfil, e no consultório isso também foi um reflexo, né? As pessoas procurando o profissional mais com uma característica não só de emagrecimento, mas de saudabilidade. Eu não digo, às vezes eu até falo, não é nem reeducação, às vezes eu acho que é educação alimentar, porque tem pessoas que nunca tiveram em nenhum momento um contato com um nutricionista e, na verdade, sempre fizeram dietas muito restritivas, dietas de ocasião, né? Sempre é muito comum a pessoa fazer uma dieta com algum objetivo. Você já deve ter visto isso. Ah, eu tenho um casamento. Ah, eu vou fazer minhas bodas. Ah, eu vou viajar. Mas nunca tanto com aquela preocupação da mudança. O que mudou de uns anos para cá. Então, meu público é um público hoje que a gente trabalha muito a educação, né, alimentar, que tem alguns que vêm com algumas patologias, hoje principalmente, Mila, resistência periférica à insulina, né? Às vezes não um quadro de diabetes clássico, mas o pré-diabético já começa com resistência periférica, obesidade, lógico, né? E eu atendo um público de gestante, porque na minha primeira formação eu comecei a trabalhar muito com gestante, então é um público para mim muito querido, né? E aí Legal. eu trabalho com eles e cirurgia, né? Que eu trabalho com cirurgia bariátrica também. Andréia, é difícil fazer uma dieta? Para quem te procura, por exemplo, lá no seu consultório, qual é a principal queixa nessa dificuldade em seguir uma dieta? É, na verdade, quando a gente começa a conversar, né, uma das primeiras perguntas que eu faço é por que você me procurou, né? Às vezes eles ficam meio surpresos e perguntam qual é o seu objetivo em uma frase. Você me resuma em uma frase por que você veio. E as pessoas começam a fazer as suas colocações e obviamente que a gente sente dificuldade muito grande pelo estilo de vida moderno, né? Claro, que hoje a gente tem uma série de vantagens com relação à alimentação que a gente não tinha há um tempo atrás, né? Mas as pessoas ainda escolhendo mal os alimentos, né? Tendo pouco tempo para elaboração. E às vezes, apesar de você já ter disponibilizado nos supermercados os alimentos que já vêm cortados, fracionados, também a gente tem uma discussão a respeito disso, porque na medida em que você já compra um alimento pronto, uma fruta cortada, você já perde muito das Nossa, vitaminas e minerais, né? Há quanto tempo aquilo está ali, né? Não digo os embalados a vácuo, mas os outros. Uma fruta que você comprou pela metade. Você foi no mercado X, Y, Z, você comprou um abacate ao meio. Você comprou uma mamão ao meio. Aquilo ali já está exposto há quanto tempo? A gente às vezes não pensa nisso também. Então você já tem aí algumas modificações. E aí, mas mesmo assim, é melhor do que você comprar uma lasanha pronta, um exemplo, né? Do que você comprar um alimento já picadinho, que você chega em casa e faz uma sopa, tudo bem? Então, eu acho que o estilo de vida moderno, às vezes um pouco de
pouco entendimento com relação à alimentação mesmo, de como preparar o alimento. As pessoas, às vezes, Mila, não sabem cozinhar. E eu não digo cozinhar de uma maneira muito simples, o trivial, né? Não precisa ser um Masterchef. É, não, mas o básico para você conseguir elaborar a sua alimentação. Então, eu acho que vai muito por aí. E é interessante porque, às vezes, você tem aquele indivíduo que tem por hábito consumir mais alimentos processados, industrializados, que já faz parte, talvez, do hábito de uma nova geração que a gente vê por aí, que é muito imediatista, né, que quer tudo rápido. E, por outro lado, você vê que ele quer comer melhor, mas às vezes ele não consegue se encontrar nisso tudo. E também tem aqueles que têm uma dificuldade maior, que são os hiperseletivos com a alimentação, né, que não ingerem nada, não gostam disso. Eu já tive pacientes que não bebiam água, que nunca beberam água. Meu Deus! Água. Então, tem uns que não comem alimento cru, nunca comeram alimento cru nenhum, nunca comeram Olha, uma salada crua. E aí é mais difícil, né, da gente trabalhar, requer mais tempo. Então, é importante que as pessoas tenham esse entendimento, né, do timing, das mudanças, para que você possa ir melhorando aí cada vez mais, né? e criando um hábito diferente, né? Porque muitas das vezes, como eu falei com você, a gente que trabalha com nutrição, hoje a gente sofre um pouco, porque em função, eu acho, né, que as mídias digitais ajudam muito, é muito bacana você ter esse canal e dar oportunidade aos profissionais, né, de um posicionamento, porque as pessoas buscam muitas coisas que vêm da internet, né? E hoje o acesso à informação é muito grande. Então tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa equivocada, né? Informações truncadas, que não tem nenhum embasamento técnico nem científico. E às vezes me preocupa porque, por exemplo, com obesidade, você vê pessoas que se espelham em outras pessoas que emagreceram, e aí você pega aquilo como um exemplo, como um espelho, e você vai naquilo ali, e às vezes aquele indivíduo não é um profissional da área de saúde, é uma pessoa qualquer que está ali contribuindo com a sua experiência, ok, mas que hoje, como a gente estava falando aí na era dos influencers, às vezes você tem muitas coisas que não são muito bem elucidadas às pessoas, né? Então, isso gera, às vezes, da nossa parte, uma preocupação. Eu acho que vai muito por isso, né? Pelo estilo de vida, pela falta de tempo, conhecimento de como você vai preparar, e aqueles que são mais restritivos mesmo. É. Ô, doutora Andréia, quando o seu paciente ele chega no consultório, é importante que ele abra o jogo, né? Ele fale a verdade, não esconda nada, né? Sim, eu acho que para isso, hoje na nutrição, a gente tem que trabalhar muito, não só com as ferramentas da nutrição comportamental, mas também com as questões que envolvem o indivíduo como um todo. Então, as pessoas precisam ter uma escuta ativa e um acolhimento. Porque na medida em que você chega para mim com o objetivo, vamos supor, de mudar, ou porque você está muito acima do peso, ou às vezes não, você sabe que tem pessoas que têm distorção de imagem e que já estão num peso adequado, mas não se sentem bem e querem emagrecer mais, a gente precisa orientar também. Então, Uhum. eu acho que esse acolhimento, sem a cobrança, sem você colocar em xeque algumas questões, faz com que você tenha mais sucesso, digamos assim, na sua abordagem. Então, eu procuro conversar, acolher. Num primeiro momento, tem alguns que são mais abertos, né? E receptivos, e eu bato muito papo com eles, eu começo conversando de coisas no geral. Eu acho que eles se identificam muito também quando a gente dá o nosso exemplo, de alguma maneira. Eles criam também assim, ai, nossa, aconteceu com você, pois é, então, aí a coisa vai fluindo, né? Porque a Gente pessoa como a gente, eles se sentem assim, né? gente, nossa, se a doutora André teve isso, nossa, eu dei o peso também, caramba, então eu também estou nesse processo. E aí eles começam a falar. Agora, tem pacientes que são mais difíceis, né? Então, às vezes, requer mais tempo para a gente conseguir uma abordagem melhor. E existe aí o trabalho também multidisciplinar, né? Vários profissionais, dependendo do caso, né? Sim. Por exemplo, eu trabalho com obesidade, comentei com você com cirurgia. Quando a gente recebe o paciente com obesidade, você tem um paciente muito, muito multifacetado, né? Porque a obesidade é uma doença crônica de difícil manejo, não é fácil tratar a obesidade, né? Tanto que a gente fala, quando as pessoas falam das bases do emagrecimento, né? Você imagina que hoje você vê muito na internet o quê? Restrição calórica e atividade física. Basicamente, todo mundo fala muito sobre isso. E aí vem várias estratégias, low carb, cetogênica, jejum, tem várias possibilidades de você adotar como estratégias, mas que não é um tratamento
que você possa levar, às vezes, para o longo da vida. Tem algumas pessoas até que adotam algumas estratégias, mas é difícil, às vezes, você ter o resultado mantido a longo prazo. Só que os pilares, assim, para você manter um emagrecimento, uma perda de peso sustentável, está muito relacionado também ao sono, ao estresse, hoje, aos nossos relacionamentos, né, de trabalho, interpessoais, se você fuma, se você bebe. É Então, um conjunto, essa né? é o conjunto. Se você não abordar o indivíduo como um todo, você vai ter uma visão muito minimalista do tratamento e possivelmente com os resultados também limitados àquela abordagem que você deu no início, né? Doutora, vamos falar sobre a proteína, né? Muito se fala sobre a proteína, whey protein, né? Qual é a real importância da proteína no nosso organismo? A proteína, ela tem várias funções, né? A gente pensa, às vezes, no whey de uma maneira assim, quando a gente pensa no whey protein, a gente pensa mais em atividade física, né? Mas para você ter uma ideia, hoje eu trabalho com nutrição clínica hospitalar também, eu trabalho no hospital público. O whey ele tem uma abrangência enorme também no paciente hospitalizado, porque ele tem essa vertente da questão de você oferecer um aporte bom de proteína para você evitar perda de massa muscular, a gente evitar nos idosos a sarcopenia ou a osteosarcopenia, que é muito comum na população de idosos, né? A perda de massa óssea e muscular, isso aumenta a incidência de fratura. No adolescente, você tem uma demanda proteica maior, como na criança. Na mulher, após a menopausa, e aí a gente vivencia essa questão não só da necessidade maior de proteína, como de colágeno também. Então, você vai desdobrando isso em várias possibilidades. Só que, quando a gente fala em suplementação ou indicação de whey protein, ele vem como um suplemento. Quer dizer, quando eu falo em suplementar, eu estou partindo do princípio que eu estou lidando com um público com uma situação em particular que ele não responde ou não atende àquela demanda total de uma população geral. Eu preciso suplementar. Aí é o que eu te falei. A gente pensa nesse público que eu comentei. Mas também tem os esportistas e, às vezes, hoje, você tem uma pessoa que tem um estilo de vida mais atribulado e que, por uma razão ou outra, se alimenta mal e que às vezes você fazer uma indicação de um whey protein pode ajudar. Ele pode ajudar no emagrecimento, ele pode ajudar no processo de recuperação pós-cirúrgica, ele pode contribuir para uma indicação numa mulher pós-menopausa que comece com osteopenia, nos idosos para evitar as fraturas, como a gente falou, em crianças que têm uma demanda mais aumentada e às vezes déficit de crescimento. O que é importante é você saber quando usar, para quem usar e em que quantidade. Porque senão, Mila, você banaliza. E aí você Sim. fala, todo mundo pode tomar whey, ou só um público X pode tomar whey, que antigamente era mais o pessoal que trabalhava atividade física, né? E também, a gente tem no mercado hoje vários tipos de whey protein. Então, você escolher a melhor forma de apresentação do whey, que tem a melhor biodisponibilidade para o que você quer, com o objetivo que vai de encontro ao seu tratamento, também é muito importante. E individualizar a dose, né? Senão a gente acaba fazendo a mesma coisa para todo mundo, né? O que serve para mim, de repente, não serve para o outro. É importante destacar isso, né? Sim, e às vezes, como a gente falou, hoje no mercado a gente tem várias possibilidades de prescrição de whey, porque você tem várias formas de apresentação, sabores diferentes, porque veja só, o indivíduo que faz atividade física, você concorda que ele vai usar qualquer suplemento de qualquer sabor, porque para ele está tudo bem, já faz parte da rotina e do hábito dele. Mas se eu vou tratar um idoso que precisa de uma reposição específica, ele tem um paladar diferente, ele tem uma percepção diferente, ele não vai aceitar qualquer coisa. Os meus pacientes, por exemplo, de cirurgia também, que às vezes nunca utilizaram whey protein na vida, eles têm uma dificuldade enorme de adaptação e eles vão fazer uso contínuo, então eu preciso de várias formas e opções para que eu consiga uma boa adesão. Então, esse balanceamento é muito importante, né? Esse peso que a gente tem que ter na balança na hora de definir, né? Doutora, por se tratar de um termo que está na moda, está em alta, né, o whey protein, você percebe um consumo exagerado das pessoas? Ou uma Eu busca, não, acho, whey protein sem saber? sim. Por exemplo, Mila, quer ver uma coisa? Vou te perguntar, você vai me responder. Você já viu várias receitas na internet, né? Quantas receitas vão para dicas de receita? Aí você vê que é muito comum, às vezes, misturar whey com pasta de amendoim, com frutas e, às vezes, iogurte. Quanto você tem ali de proteína? Então, Não né? sei. Quanto você tem ali de caloria? Porque
Por exemplo, a pasta de amendoim, que todo mundo adora, ela tem uma densidade calórica alta. Se você fala de uma colher cheia, você está tendo quase 180 calorias em uma colher de sopa. Se você está falando de uma colher não cheia, você vai ter metade. Se você está falando de uma colher de chá, você está tendo outra. E aí, quando a gente joga isso como informação, as pessoas pegam aquilo no geral e preparam de qualquer maneira. Então, quanto que eu dou dano de whey? Um exemplo. Você tem whey concentrado, você tem whey hidrolisado, você tem whey isolado, e aí você tem o blend. Dependendo do tipo de whey, o isolado não tem, o hidrolisado também não, mas dependendo da composição, você tem alguns tipos de whey que levam carboidrato. Então, sempre que eu indico para os meus pacientes a característica do whey, que eu acho mais interessante para ele, e às vezes algumas marcas que eu costumo utilizar. Nós não podemos prescrever uma marca única, porque senão significa que você está fidelizando, por quê? São um laboratório. Então, eu abro um leque para ele. E é natural que a pessoa chegue na lojinha lá, seja onde... Ah, dona Mila, tem esse whey aqui que está na promoção. O vendedor adora isso. Vou indicar para você, é ótimo. Aí eu falo para eles assim, se acontecer de não ter o produto, alguém te indicar outro, faz favor para mim, manda foto. Quantas vezes eu já não me surpreendi de fotos de whey que tinha uma baixa concentração de proteína e tinha uma equivalência de carboidrato? Porque tem alguns tipos de whey que você pode acrescentar um carboidrato. Pode ser indicado para um grupo, mas não para o outro. Então, Por por isso que isso é que é tão... importante esse acompanhamento com o E eu profissional, né? acho que explicar, né, o autoconhecimento. Saíram alguns guidelines agora, esse ano, sobre obesidade, em que eles falam muito sobre isso, sabe, Mila? Da autorresponsabilidade, da conscientização. Então, eu procuro, não sei, talvez porque eu sou professora também, então eu procuro muito com os meus pacientes fazê-los entender. Não é uma negação, não é uma proibição, porque não existe isso, não, não é. Você tem que saber o que você está consumindo, você tem que saber fazer as suas escolhas para que você faça uma coisa consciente, né? E aí você sabe exatamente o que está gerenciando, o que está acontecendo ali. A melhor coisa é a alimentação consciente, né? Eu acho, e você tem essa responsabilidade, porque quando a gente fala em nutrição e tratamento, é muito comum você terceirizar, às vezes, a culpa, entre aspas. Ah, não deu certo porque aquele médico não era bom. Ah, não deu certo porque aquele terapeuta não era bom. Ah, não deu certo porque aquela nutricionista não era boa. E às vezes não é isso. Às vezes é porque você, em algum momento, não tão atento às informações que você recebeu, você bypassa aquilo. Então, hoje, os meus pacientes, ainda há pouco eu recebi uma mensagem do paciente, falou, comprei um whey da marca tal, tem tantos gramas de proteína como você falou, uma medida, então 2 doses. Eu ensino a eles como fazer. E aí isso fica mais fácil, né? E aí, às vezes eles têm dúvida, como eu posso tomar? Você acha que eu posso preparar assim? Porque aqui no rótulo diz que eu não posso, mas você acha que eu posso? Então, essa troca ajuda muito para esse aprendizado mesmo, né? Para a gente passar essa informação para eles, né? Legal. Doutora Andréia, vamos supor que eu esteja fazendo uma dieta. Quais são as vitaminas que não podem faltar, que a gente tem que dar aí uma atenção maior? Olha, eu estava até outro dia verificando, né, eu estava vendo um artigo que vinha falando sobre a importância, né, de tudo que a gente tem no organismo, e você deve ter ouvido falar, a gente fala muito hoje de composto bioativo, a gente fala muito de nutrientes que são essenciais e que a gente precisa estar ali. É óbvio, Mila, que se você tiver uma alimentação muito bem equilibrada, muito bem balanceada, dificilmente você vai precisar repor alguma coisa extra. Então, pelo alimento, se eu consigo usar... Hoje até a gente tem falado muito, a gente preconiza muito a dieta mediterrânea, né, que a gente acha que é um tipo de alimentação que você tem uma linearidade dos nutrientes, sem muitas restrições, porque há a possibilidade do consumo de proteína animal, sem exagerar, ele prioriza mais os frutos do mar, as oleaginosas, o azeite, né? E com isso você tem um pool de vitaminas e minerais muito interessante. Mas a questão é se você consegue, num dia a dia, consumir todas as refeições com todos esses fitoquímicos e nutrientes. Porque, às vezes, por mais que a gente seja disciplinado, a gente não consegue, você concorda? É. Por exemplo, hoje você está em casa, vamos supor que está fazendo um dia de gravação. Você está aí focada, entrevistando a gente. Quantas refeições você fez? O que você consumiu hoje o dia inteiro, de acordo com o teu dia de trabalho? Então, às vezes não é nem porque você não queira, você, em um determinado momento, você ficou mais focado numa coisa, e aí durante o dia você mantém mais difícil. Então, o que eu acho muito importante, né?
Eu acho que até algumas duplas são importantes. As vitaminas do complexo B, que você tem muito em alimentos, a gente usa muito, né? As frutas, os vegetais são grandes fontes de vitamina do complexo B. Vitaminas como zinco e selênio, que a gente encontra muito nas castanhas, nozes, oleaginosas, aí vem os alimentos de origem animal. A dupla vitamina D e cálcio, porque vitamina D e cálcio, a vitamina D hoje é considerada hormônio, né? E ela tem múltiplas funções no organismo, não só com relação à osteopenia, osteoporose, como era antigamente, né? Mas como anti-inflamatório, com ação hormonal, para regular até algumas questões relacionadas à menopausa. A vitamina D é um capítulo à parte. Vitamina C e ferro, que é a dupla também que anda ali junto, por questões de biodisponibilidade. Magnésio, para mim, é um mineral que não pode faltar, né? E o magnésio, ele modula muito a questão da pressão arterial, ele melhora muito as questões das câimbras, ele melhora muito a qualidade de sono. E aí você tem várias formas de apresentação do magnésio, não estou falando cloreto de magnésio, não, estou falando magnésio de malato, trionato, tem várias formas que a gente pode utilizar. E magnésio você encontra muito em chocolate amargo, você encontra nas sementes, semente de abóbora é uma excelente fonte, abacate, nozes. Se você, até porque se você vê, por exemplo, o zinco também você tem nessas fontes. Então, se a gente foca numa alimentação com mais frutas, com mais raízes, com mais sementes, você pega grande parte dessas vitaminas e minerais. Claro que você pode ter a concentração de uma mais em um alimento ou outro, mas de um modo geral você atende. Outra que também a gente não pode esquecer é a B12, né? Que tem uma ação muito neurocognitiva, e a carência leva, às vezes, a câimbras, lapsos de memória. Então, a B12 é um alimento que a gente precisa ter atenção. A B12 tem mais em fontes de origem animal. E aí, por que nos preocupa? Porque, às vezes, você tem hoje também, num contraponto, ao mesmo tempo que tem uma geração que é muito focada na alimentação mais industrializada, mais processada, a gente tem hoje um grupo que prefere muito uma alimentação natural. Você sabe disso, que é uma geração já de veganos, né? Nem vegetarianos, veganos. Como é que os Aqui, eu moro aqui. fazem? Pode fazer suplementação, por exemplo, porque a B12 ela é encontrada na carne. Eles podem fazer suplementação que está tudo tranquilo. Aí os que são, por exemplo, vegetarianos restritos ou veganos, né? Naturalmente, às vezes, eles optam no consumo das algas, algumas pessoas optam por ali, mas, mesmo assim, a gente tem que ver a questão da absorção, biodisponibilidade, que a B12 é uma vitamina muito, muito concentrada em alimento de origem animal, fígado, carne, víscera. Então, é difícil você conseguir um alimento fonte, mesmo que seja via alga, manter aquele nível. Se não mantém, você tem a B12 sublingual, que é a metilcobalamina, que é a forma mais ativa da B12, e aí tem também para os veganos um serviço que você oferece esse tipo de suplemento também com a característica vegana, né? Que é um rótulo limpo, que não tem nenhum tipo de aditivo, que tem todas aquelas práticas, né? Que são importantes para esse público. E às vezes eu prescrevo a B12 sublingual. Um outro que não chega a ser assim, vitamina A também, eu acho importante porque está muito relacionada à parte de imunidade, fertilidade, visão, né? A gente não pode esquecer também a outra que você encontra na manteiga, ovos. Então, às vezes, a gente optar por uma alimentação X ou Y, se não for muita consciência, Mila, aí você corre no risco de ter carência de micronutrientes, vitamina e mineral, que é o que a gente está falando. Às vezes você não vai ter carência do carbo, às vezes você não vai ter carência da proteína, porque você vai equilibrar isso. Mas dos micro, porque até numa alimentação onívora, a gente tem, dependendo do que você coma, da periodicidade, dos horários. Outro dia eu estava observando carências assim muito pontuais em mim, tipo minha unha mais esfoliadinha, quebrando, epa. Como eu já estou na pré-menopausa, falei, tem a questão hormonal, né? Tem outras coisas que já vão entrando ali. Então, eu hoje, por questões de modulação, eu uso muito o ômega 3, que eu gosto muito. Eu acho que o ômega é um alimento, né, um nutriente que a gente encontra nos peixes, a gente encontra até na linhaça, só que nos alimentos vegetais você tem a questão da conversão, no peixe ele já vem pronto. Mas quando eu uso, às vezes eu prefiro modular porque eu quero um efeito específico daquele nutriente. Um dos alimentos que eu acho, um dos suplementos, na verdade, né, que eu gosto e que eu utilizo muito é a cúrcuma. Você pode usar como tempero na alimentação normal, todo dia.
Algumas pessoas utilizam sob forma de cápsula, como eu vinha falando, eu prefiro mais ele suplementado, porque, na verdade, quando a gente compra numa loja de produto natural, a gente nunca sabe a procedência, quanto tempo ele ficou exposto, se está misturado com alguma outra coisa. Então, quando eu penso em dose, em modulação, em objetivo de tratamento, porque ela tem uma ação anti-inflamatória junto com o ômega 3, para a gente manter aquele nível ali o tempo inteiro, eu prefiro mais usar em forma de cápsula. Porque o que a gente falou, né, Mila? Não é todo dia, às vezes, você quer comer cúrcuma, não é em todas as refeições que você vai querer acrescentar. Então, acaba que, às vezes, para algumas pessoas, também eu acho que isso deve ser conversado. Tudo que a gente vai prescrever, tudo que a gente vai indicar, existe a questão do custo, né? Existe a questão do benefício daquele alimento, da disponibilidade da pessoa em utilizar ou não, e você vai ajustando dentro da percepção de cada um, né, em relação à preferência e o que a gente pode aí otimizar. Doutora, a gente observa que cada vez mais o brasileiro está buscando, né, essa suplementação natural. E a espirulina e a clorela estão em evidência. Eu queria que você falasse Vamos lá muito falar. sobre isso. Vamos falar sobre isso. É importante a gente falar que a espirulina é uma cianobactéria e a clorela, sim, é uma microalga. Porque antes todo mundo falava considerava eles superfood, superalimentos, chamava os dois de algas, não são. Um é uma cianobactéria, que é a espirulina, e a clorela é uma microalga. Então, é lógico que aqui tem a clorofila, né? As pessoas utilizam muito, principalmente na alimentação natural, as pessoas que são vegetarianos, veganos, porque são fontes de aminoácidos, né? Elas têm praticamente uma concentração alta de proteína, mas em forma de aminoácido, tem uma concentração alta de vitaminas e minerais. As duas são muito parecidas, apesar assim, de uma ter uma concentração maior que a outra, uma tem mais B12 que a outra, uma tem uma concentração maior de aminoácido, como a espirulina, do que a clorela, mas elas têm uma ação que é muito focada para a parte antioxidante, para a parte em que você trabalha muito a questão relacionada à imunidade, à disposição. Tem algumas que utilizam, entre aspas, como emagrecimento, porque falam do tal efeito detox. Só que, quando a gente fala em detoxicação, ou detoxificação, é um processo extremamente complexo que envolve o fígado. E que o nosso organismo já faz isso normalmente. Então, não é um único alimento que tem essa função. Eu tenho um grupo de alimentos e um conjunto metabólico que faz esse processo. Agora vamos falar sobre outra forma de dieta que está muito em alta, o pessoal comenta muito, que é o tal do jejum intermitente. Explica pra gente. Você já fez jejum? Não, Mila? nunca Nunca fiz. fez? Nunca fiz. O que acontece? Quando a gente fala em jejum, é importante a gente dizer que a gente tem janelas, né, que a gente promove de jejum. Então, você pode dizer jejum de 12, jejum de 16, jejum de 18 e até 24 horas. Eu já vi até em algumas postagens as pessoas falarem: você come 5 dias, o que você quiser, normal, e 2 dias de jejum. Aí vem aquelas ideias, né, de não sei quanto de jejum. Os trabalhos, sim, que se tem sobre jejum são consistentes, né? Apesar deles trazerem alguns resultados que falam a favor do controle glicêmico, da diminuição da resposta à insulina, que foi como começou muito essa história de fazer o jejum intermitente. Por quê? Quando a gente tem insulina alta, que é muito comum quando você está com sobrepeso, você diminui o seu emagrecimento, porque você dificulta muito a parte metabólica do organismo. Você mantém a insulina alta, é como se você não consegue jogar a glicose para dentro da célula, né? Na verdade, mas a insulina está muito alta. Tá, mas ela está pouco eficiente. Então, você começa a ter processos metabólicos que já não se desdobram como deveriam. E o que eu faço quando tenho resistência periférica à insulina? Eu faço jejum intermitente? Não necessariamente. Você tem que fazer perda de peso. Se você vai usar o jejum como estratégia ou não, aí você vai conversar com o seu profissional. Pode ser o médico, pode ser um nutricionista. Tem Não é indicado para pessoas... todo mundo, né? É uma coisa personalizada. É uma coisa personalizada, porque não é todo mundo que se adapta ao jejum. Por exemplo, eu dou meu exemplo de novo, eu tenho enxaqueca crônica. Se eu fizer muito tempo de jejum, é fato que eu vou entrar em hipoglicemia, porque o que acontece? O jejum, de qualquer maneira, né? A gente tem até
ao longo da história, não tem os jejuns espirituais, os jejuns de trabalho, são milenários. O jejum não é novidade. A gente for olhar lá atrás, povos antigos já no Egito, o próprio no Evangelho a gente vê os tempos de jejum, então não é novidade. Só que, na verdade, não é todo mundo que se adapta ao jejum. A despeito dele trazer os benefícios, principalmente com relação ao controle da insulina, que aí eu acho que vem a questão do emagrecimento, você tem que tomar cuidado com o que você vai consumir no período intermediário ou pós-jejum imediato, que você não vai poder consumir qualquer coisa. Você tem que ver a sua tolerância ao jejum, porque apesar de ter trabalhos que falam que melhora a perda de peso, cognição, resistência periférica à insulina, mas tem pessoas que às vezes estão estudando muito, que já fizeram jejum e que perceberam dificuldade na concentração. Por quê? Diminui muito o aporte de glicose, diminui muito a energia. Quando você diminui muito o carboidrato ou você prolonga esse tempo de jejum, que não é só do carboidrato, mas de todos os micronutrientes, você diminui a glicose, então você começa a ter irritabilidade. Então você tem os desdobramentos, né? E tem ações que são muito particulares. É lógico que hoje você tem na nutrição, na medicina, profissionais que são extremamente adeptos ao jejum e com muitos bons resultados. Mas eu penso que a gente tem que individualizar e que se a gente hoje está prestando informação para um público em geral, acredito que você deva conversar melhor com o profissional para ver se adequa a você ou não e o tempo que você vai fazer de jejum, se é possível para que você mantenha aí uma boa disposição e não traga nenhum outro desdobramento, né? Essa é a questão. Porque também, pensa bem, no jejum, até eu vi outro de uma entrevista, um médico, uma nutricionista debatendo sobre isso. Se você tem uma pessoa que já tem muito pouca massa muscular e você propõe jejum, como é que fica? Ela vai perder mais massa muscular, concorda? Porque ela já está emagrecida. E o emagrecimento, quando a gente fala no geral, com todas essas estratégias, quer seja cetogênica, quer seja o jejum, quer seja low carb, o emagrecimento não é seletivo. Você perde gordura e você perde massa magra. Só que eu não posso ter um desnível muito grande entre esses dois, senão eu trabalho muito a minha parte metabólica. E tem um grupo de pessoas ou populações que são mais sensíveis a isso, né? A perder mais rápido e perder mais massa magra. Então, você fazer isso no adolescente, ou eu já vi pessoas idosas querendo fazer jejum, não muito idoso, 60, 60, não dá. Eu acho que você tem que ponderar isso e ver realmente a quem sim ou não, a quem se encaixa, né? Por isso que você comentou aí, ressaltou a importância da individualização, né? Eu acho que a palavra-chave aí é essa, né? Porque, veja, Mila, quando a gente fala em estratégia nutricional, quando eu trabalho com emagrecimento, trabalho com cirurgia da obesidade, hoje o maior problema da cirurgia é reganho de peso. E aí volta aquele indivíduo operado, obeso, um processo de reganho de peso, e tem que pensar o que eu vou fazer para ele. Então, às vezes eu abro mão de algumas estratégias, porque eu sei que existe, para todos nós existe isso, né, as questões genéticas, né, metabólicas, os gatilhos, né? Tem pessoas que têm gatilhos com determinados alimentos e que são potencializadores no sentido de diminuir o seu gasto metabólico, de dificultar a sua adaptação alimentar. Então, a gente precisa sempre pensar e mudar. Às vezes, eu faço uma estratégia que eu discuto, como eu disse a você sempre, com o meu paciente, o que ele acha, o que ele pensa da gente fazer aquilo ali. Alguns gostam, outros já dizem que não. Não adianta você prescrever isso para mim, porque eu não vou fazer. E aí, dentro disso, eu vou mudando a estratégia, É claro também que nessas mudanças de estratégia, a gente tem que ter um tempo. Porque, como eu disse, né, as pessoas são muito imediatistas. Todo mundo quer resultado rápido. E às vezes a gente está começando com uma estratégia e nem deu tempo de dar resultado. E o indivíduo acha que já que não está emagrecendo, não emagreci, não vai emagrecer. Então, tem que dar o tempo, tem que esperar o organismo entrar num processo realmente de não adaptação, mas percepção daquilo e restrição, e com isso ele começar a utilizar um substrato em detrimento do outro. Aí é quando vem um platô que o organismo se adapta, que o organismo é muito inteligente, a gente foi feito para isso, né? Percebeu que está ruim, economiza. Então, guarda o quê? Gordura. E aí isso vem lá do tempo da idade, né? Média nada antiga, né? Então a gente vai com aquela coisa, né? E você não consegue, às vezes, fazer essas adaptações, mudar esse set point é muito difícil. Então você tem que dar o tempo, aí você muda a estratégia,
aumenta a atividade física. Uma coisa que é importante, a atividade física, ela não tem por finalidade aumentar muito o emagrecimento, assim, quando a gente pensa. Na verdade, a atividade física, ela começa a fazer um trabalho muito em cima da parte mitocondrial, né? Que é onde a gente consegue ter os benefícios com relação à queima e utilização de gordura. Então, a atividade física não é só para eu comi um hambúrguer, vou para a esteira, vou queimar aquele hambúrguer. Porque depois você sai dali, você consome outra coisa, e metabolicamente você pode continuar comprometido. Dietas extremamente restritivas não aumentam a taxa metabólica basal, pelo contrário, diminuem. Então, é difícil, às vezes, a gente tratar um indivíduo, porque você tem muitos nuances que você tem que considerar da vida daquela pessoa e de como você pode melhorar. Tem alguns trabalhos agora falando, já se fala muito daquela coisa dos 1000 passos, né? Você deve ter ouvido falar. E 1000 passos dia, mínimos, né? Aí hoje eles falam que uma pessoa, em média, faz por dia 5.000 passos. E o ideal seria você aumentar isso entre 7 e 9 mil, por isso que as pessoas falam dos 10.000 passos dia. E todo mundo hoje vem falando que quando você vai aumentando 1.000 passos por dia, a cada dia, você pode diminuir entre 6% e até 36% o risco de doença cardiovascular. E mesmo que você não vá à academia, porque eles são preconizados, aqueles 150 minutos, né, de aeróbico, 3 vezes na semana, se você transformar isso em passos por dia, você vai estar tendo o mesmo efeito. Olha que interessante. Super, verdade. Desde que você tenha um controle. É claro que a gente tem que tomar cuidado também com o aplicativo que eu estou usando. Outro dia eu vi até um profissional falando sobre isso. Mas é importante que você, no seu dia a dia, né? E outro dia eu vi até uma palestra de um americano muito bacana, e que ele falava assim: como eu aumento os meus 1000 passos? Aí ele, além de eu subir a escada, além de eu andar todo dia, ele mostrava ele em casa. Ele dançava arrumando a casa, ele se mexia fazendo comida. Então ele falou: isso é você melhorar o seu movimento. E E traz não até mais qualidade de necessariamente. vida, mais felicidade, né? Porque às Bem-estar vezes ele mesmo. falou assim, não é todo mundo, às vezes você não está afim de ir para academia fazer 30 minutos de esteira, você não está afim. Aí ele falou, transforma isso em passos. Vai para a rua, vai andar, sobe a escada, desce, arruma a sua casa, vem. Qualquer coisa que você faça é válida, né? Então isso é muito bacana também. Super legal mesmo. Só retomando a questão do jejum, porque ficou uma dúvida. A suplementação natural e vitaminas quebram o jejum? Não, desde que você saiba o que você vai oferecer. O que quebra muito o jejum, que é complicado, na verdade, é quando você utiliza é, alimentos que deem um boot da insulina. Então, por exemplo, eu fiquei em jejum, estou bonitinho lá no jejum. Claramente que você vai ter uma queda de insulina e, obviamente, seu organismo vai querer comer o quê? Alguma coisa doce. É fisiológico. Então, o que quebra muito o jejum é você sair do jejum e falar, vou fazer um mingau de aveia com açúcar, vou tomar um copo, uma coisa bem surreal, de Nescau, aí acabou. Mas é líquido, mas não pode. Então, na verdade, quando a gente tem um jejum, a gente tem que evitar, nessa coisa até, eu estava falando com a Fabiana do jejum metabólico, do jejum calórico, tem uma diferença, mas a gente viu que existe, assim, algumas discussões acerca disso, por isso que a gente foca no intermitente. Se eu saio do jejum, eu tenho que usar um alimento que não exerça ação sobre a insulina, por isso que a gente fala das preparações líquidas, dos chá quentes, dos chás funcionais. Tem um chá que o pessoal gosta muito, que é o chá de Tulsa, não sei se você já conhece, que é o manjericão sagrado da Índia, Eu e que as pessoas adoro usam chás, muito. adoro. Você gosta? O chá de Adoro. Tulsa, depois eu vou te mandar a foto. Tem muitas combinações, ele tem com cúrcuma, ele tem com canela, ele tem com alcaçuz, e aí, dependendo da combinação, que é o manjericão sagrado que eles falam, ele tem uma ação melhor. Então, você quebrar o seu jejum com esse tipo de alimento, aí depois você pode utilizar, por exemplo, um iogurte com aveia, que aí você está controlando, eu estou usando um carboidrato, mas é rico em fibra, então aí você vai equilibrando. Agora eu não posso sair do jejum e falar, vou tomar um chá e um pão com manteiga e que. Aí pronto, aí dependendo do tipo de pão, você já joga a insulina. E aí aquele efeito vai por água abaixo. Agora, os suplementos, eu acho que são bem-vindos, principalmente quando as pessoas usam o jejum intermitente como estratégia para emagrecimento e usam por um determinado período de tempo, porque aí sim você vai fazer carência de micronutrientes, concorda? Você vai permanecer um período de janela maior e aí você às vezes precisa concentrar no momento da alimentação
Alimentos que tenham alto poder nutritivo e que você consiga oferecer bem esses micronutrientes, que aí um tratamento que seja mais eficiente e focado no que a gente precisa. Por isso que é importante, né? Alimentação consciente, né? A gente saber aquilo que a gente está ingerindo, né? Eu tenho um psicólogo que trabalha comigo, Mila, e que ele fala sempre isso, né? O estar presente no ato alimentar. O estar presente é você não banalizar a hora da refeição, que às vezes a gente banaliza. Como é que acontecia antigamente? A gente sentava à mesa com os nossos pais, com os nossos avós. Eu lembro que era uma obrigatoriedade. Meus avós, quando eu era É. pequena, não havia essa possibilidade. Primeiro que não tinha essa tecnologia toda, mas mesmo assim, a gente assistia televisão, era hora do desenho. E o meu avô falava: não, André, agora lave suas mãos, você já tomou seu banho, sente à mesa e vamos jantar. Era ali. Então, era muito Focado naquilo diferente. que você está fazendo, né? E naquilo ali. Não, hoje a gente come, às vezes, falando no celular, vendo televisão, em pé, pede um sanduíche. Com essa história agora da pandemia, então, as pessoas, algumas pararam muito de fazer comida. Tem as pessoas que moram sozinhas, que aí já não ficam tão animadas, tem uma dificuldade, né, para executar isso. Então, a gente precisa dar sempre uma alternativa para as pessoas também conseguirem chegar aí no ponto, né, que é um ponto tão importante para todo mundo, né? Doutora, tem se falado muito em síndrome metabólica. O que que é isso? A síndrome metabólica é esse conjunto de fatores, né, que vem junto aí com a obesidade, que seria hipertensão arterial, dislipidemia, resistência periférica à insulina, e que vem no pacote, normalmente junto. Hoje até tem uma discussão que se fala dos obesos que são metabolicamente saudáveis. Não sei se você já ouviu falar. É aquele indivíduo que tem obesidade em alto grau, mas ele não tem ainda as comorbidades, né? Se associa isso à questão genética, algumas outras questões relacionadas, às vezes, à parte metabólica e hormonal, mas é claro que ele é um obeso inflamado. Às vezes ele pode não ter o diabetes, ele pode não ter a resistência insulínica, ele pode não ter a pressão alta, mas a obesidade traz uma inflamação no organismo, porque você aumenta os níveis de hormônio, às vezes, que geram no organismo mais inflamação. Então, é aquele indivíduo que tem muita dor osteoarticular, é aquele indivíduo que não dorme bem, que vem no pacote, às vezes, da síndrome metabólica, que hoje a gente trata muito com medidas de prevenção e controle, né? E, obviamente, quando necessário, uma associação medicamentosa, a prescrição é médica, individualmente vai ter que ser discutido, ou não. Tem pessoas que, às vezes, utilizam-se só a base da alimentação e têm excelentes resultados, evoluem muito bem e não precisam de nenhum suporte terapêutico, ainda bem, né? Doutora, agora há pouco você comentou, né, que nós nunca somos os mesmos o tempo todo, né? A gente muda de idade, as estações do ano interferem também. Então, a cada quanto tempo, por exemplo, a gente deve reavaliar, e mudar a nossa suplementação, por exemplo? Eu penso que quando você começa um tratamento, né? Quando eu faço esse tratamento no consultório, eu peço primeiro uma bateria de exames, faço uma avaliação nutricional, faço um recordatório alimentar, que é muito importante para a gente trabalhar estilo, hábito de vida, você ter uma ideia do indivíduo como um todo. A gente pergunta muito a história desde o nascimento, às vezes, que você sabe que isso influencia. Você nasceu de parto normal, cesariana, quando você começou a ganhar peso, o que mudou. Em cima disso, você faz a primeira prescrição. Às vezes eu não suplemento, na primeira eu faço uma limpeza, limpo tudo primeiro, aí depois eu vou reintroduzindo o alimento e, na medida que eu acho necessário, eu faço alguma suplementação. Em termos de exame, quando você está num processo de uma doença, às vezes a cada 2, 3 meses você tem que rever. Você precisa fazer exames mais de perto. Quando você não tem, quando ele entra num período de estabilidade, às vezes a cada 4, 6 meses você pode reavaliar. Mas depende muito do contexto, da situação, do que você está lidando ali naquele momento, né? E hoje a gente tem a possibilidade também de fazer a prescrição individualizada, com princípios e compostos ativos, fitoterápicos, que são permitidos, alguns são possíveis para o nutricionista também, que trazem muito bom resultado. Então, você ficar reavaliando isso com uma certa frequência é muito importante. Doutora, para a gente encerrar esse bate-papo, que foi muito produtivo, aprendi muito, me identifiquei em alguns pontos, eu tenho certeza que quem está assistindo também se identificou muito. O que te inspira nessa jornada, né, como profissional de saúde, a levar qualidade de vida, saúde e bem-estar para as pessoas? Eu acho que a possibilidade de você conseguir mudar a história de um indivíduo, né?
você conseguir mudar o rumo de uma história. Por exemplo, nesse período de pandemia, eu trabalho no hospital público, nós tivemos vários pacientes que foram acometidos com Covid, né? Então, você fazer uma intervenção também nutricional em âmbito hospitalar, você conseguir ver a recuperação de uma pessoa que entrou debilitadíssima com uma doença tão grave, devastadora, né? E a gente saber que a gente contribui também com a alimentação para a melhora da resposta imune, para a melhora dos sinais, dos sintomas. Você vê num consultório o indivíduo que chega com dor, que chega desmotivado, com uma qualidade de sono ruim, se sentindo sem motivação, você conseguir motivá-lo, sabe, levar uma possibilidade de mudança, conseguir pela alimentação principalmente, que eu acho que esse é o grande diferencial, é o que eu digo, né? Nós, nutricionistas, trabalhamos o alimento. O suplemento ele pode acontecer ou não dentro de um contexto como a gente citou aqui, né? Uma pessoa que não tem uma alimentação equilibrada, que num dado momento você precise, porque você quer uma modulação específica, mas depois que você estabiliza todo esse processo e que você consegue realmente fazer essa mudança, é muito gratificante, porque as pessoas ficam realmente agradecidas, sabe? E você recebe, o teu maior retorno não é o valor da consulta, mas é o feedback do que você conseguiu mudar uma pessoa. Eu acho que isso é o maior desafio, né? Porque como seres humanos não é fácil, principalmente quando a gente fala hábito, estilo de vida, alimentação, mas quando a gente vê isso acontecer, é extremamente gratificante. Eu acho que mais que qualquer outra coisa. Transformar vidas, né? Deve ser É, maravilhosa. Doutora, adorei o bate-papo, aprendi muito. Quero te agradecer de novo, viu? Foi muito especial, muito bom. Obrigada. adorei, Já Mila. O que convidada a você participar de outro. precisar, a gente pode aí abrir um leque. Tem várias coisas, né, que a gente pode conversar e ajudar as pessoas mesmo com informação e informação de qualidade. É isso aí. Tá legal. Obrigada. Um beijo, viu? Beijo. Beijo. Obrigada.